Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema Glória ao Bem e recebemos nossa convidada Clementina Bella. Seja bem-vinda. Muito obrigada, sempre uma alegria participarmos desse programa. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 42, nós vamos tirar essa reflexão e trazemos uma citação do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. Exalta a importância da ação no bem, provenha ele de quem for. Como podemos entender essa exaltação do apóstolo, Clementina? Então, o que Paulo nos faz refletir é justamente que o bem pode emanar de qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha uma confissão religiosa a qual se dedique, ou exerça qualquer papel de influência ou responsabilidade religiosa, dizendo que cada um pode realizá-lo em qualquer lugar e a qualquer momento, e sempre será o bem. Então, nós podemos pensar, como filhos de Deus, o impulso para o bem está em nós. E essa força, ela emana, flui incessantemente do nosso Criador. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, o homem de bem, destaca que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o Espírito Emmanuel, ao comentar essa afirmativa de Paulo, lembra que é por intermédio do homem bom que Deus age, independentemente da sua condição na sociedade. Então, nós temos exemplos inspiradores que se destacaram ao longo da história da humanidade no exercício do bem. E Jesus, na sua estada entre nós, como o emissário divino, não fez qualquer distinção em relação à procedência do bem. Aliás, ele valorizou sempre o simples, enaltecendo o bem independente de quem o fizesse e destacando as características do verdadeiro homem de bem. Nós podemos lembrar, por exemplo, a lição que nos deixa diante do episódio lá do óbolo da viúva e com a parábola do bom samaritano, para citarmos alguns, em que ele valoriza, por exemplo, na parábola do bom samaritano, o bem vindo daquele onde menos se esperava. Entretanto, é comum que nós observemos em nossa sociedade, como um reflexo do egoísmo, os ataques, violências e verdadeiras guerras movidas por aqueles que acreditam ser os detentores da verdade e que só por eles poderiam os homens, então, chegar a Deus. E como age o homem de bem? Paulo fala em glória ao bem. Como encontrarmos na nossa sociedade a concretização do bem? Nós podemos identificá-lo de muitas formas. Muitas vezes ele surge pela generosidade de quem menos esperamos, porque muitos, felizmente, compreendendo, sabendo que o bem atinge primeiramente aquele que o realiza, ao fazê-lo não buscam projeção ou qualquer reconhecimento, destaque. Às vezes a mídia, outras pessoas fazem essa divulgação, né, do exercício do bem, mas a pessoa faz na surdina, sem alarde. Ele pode ser percebido
naqueles que encontram, então, satisfação nos benefícios que espalham, nos serviços que prestam, nas alegrias que proporcionam e nas lágrimas que enxugam anonimamente. Então, de nossa parte, respeitar nos outros todas as suas convicções sinceras, como diz o Evangelho, e não provocar aqueles que não pensam como ele, é uma característica do homem de bem. Observemos que a maioria de nós somos muito hábeis em comentar, apontar, indicar o mal que se espalha com tanta rapidez, até pelas mídias. E já podemos considerar que nós demos um passo importante no bem, se não somos nós aqueles que espalham. Porque calar, em muitas ocasiões, será uma atitude do bem que cada um de nós podemos praticar. A recomendação, substituir a atitude de atirar pedras, que a gente diz entre aspas, né, pela atitude recomendada por Jesus, que foi orar por aqueles que se equivocam, pelos que se demoram no mal, para que eles se modifiquem. É um bem que todos nós também podemos fazer. Porque o bem e a caridade podem ser um remédio que suavize males e que cure feridas. Ensinam os espíritos que o nosso bem-estar depende unicamente de seguirmos as leis de Deus, sendo infelizes quando delas nos afastamos. Então, podemos reforçar que Deus consagra o bem onde quer que ele esteja, independente de quem o pratique. E é importante que em tempos de tantas discriminações, críticas, agressões, sejam por atos ou por palavras, é imprescindível que nós assimilemos o ensinamento e o exemplo do Cristo, porque nós somos cristãos. E o cristão é aquele que segue o exemplo do Cristo, que realizou o bem em todos os momentos da sua existência entre nós. E sabemos que realiza ainda hoje. Então, vamos pensar com seriedade, porque o que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem, que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor, os seus gostos. E quando julgamos que os outros agem mal, vamos nos lembrar o ensinamento do Cristo, de novo, dizendo que eles são dignos do bem que nós lhe possamos fazer. E Emmanuel enfatiza isso, nos preocuparmos mais com o bem que nós possamos fazer em toda e qualquer situação e auxiliar aqueles, se nós já conseguimos perceber que eles estão ainda se demorando no mal, então buscarmos auxiliá-los em vez de buscar a crítica, de maldizer, etc., fazendo-lhes um bem. Então, se nós julgamos as pessoas dignos, né, do bem que lhe possamos fazer, mas também, se eles são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, eles merecem a paz, merecem a consideração, a honra de Deus e o nosso respeito. Porque compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. Se nós falhamos, como nós vamos esperar que os outros nos façam o bem, se ainda não nos sentimos capazes de fazer todo o bem que nós que somos convidados a fazer e cujas oportunidades a vida nos oferece? Quando Paulo diz, ele fala no seu título, né, ele exalta o bem, é porque nós podemos realizá-lo em qualquer lugar, seja por ações, seja por palavras, ou seja simplesmente por calarmos.
Bem, Clementina. Agradecemos a contribuição da Clementina Berlo e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.